vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do programa Em Tuas Mãos na manhã deste domingo, aqui na TV Meio Norte. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2021. É sempre uma alegria poder contar com a sua companhia aí do outro lado. E para bem começar este programa, vamos juntos rezar a oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Esse ano, a campanha da Fraternidade nos convida a refletir sobre fraternidade e diálogo. Confira agora essa entrevista. Hoje nós vamos entrevistar o Padre Leonildo Campelo para falar sobre a campanha da Fraternidade do ano de 2021, que na nossa igreja se inicia a partir do período quaresmal. Padre Leonildo, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado a todos vocês, a você que veio aqui até a nossa paróquia, partilhar, falar sobre a campanha da Fraternidade, que sempre é lançada na Quaresma, que é um tempo propício para reflexão e mudança de vida. E a campanha da Fraternidade desse ano traz o tema Fraternidade, Diálogo e Compromisso. O diálogo é importante para uma boa relação. Então, nesse sentido, a igreja e como também toda a comunidade de fé e pessoas de boa vontade são convidadas a refletir, são convidadas a vivenciar a campanha da Fraternidade ecumênica desse ano de 2021. Já que o senhor tocou nesse assunto da temática, como nós devemos entendê-la? Então, a campanha da Fraternidade tem esse tema sobre o diálogo, que é importante em todas as situações. Convidar as comunidades de fé e pessoas de boa vontade a vivenciar o diálogo para superar a violência, respeitando a diversidade na unidade. Nós sabemos tantas situações de violência por não aceitação de tantas situações. Então, o belo da campanha da Fraternidade é que convida as pessoas, convida os irmãos a refletirem sobre a luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai embasar toda a vida do homem, toda a vida cristã. Não podemos falar com a nossa palavra, a medida é a palavra de Deus. Então a campanha da Fraternidade nos convida a vivenciar o diálogo, que é importante para uma boa convivência. Qual o principal objetivo da campanha da Fraternidade? É levar as comunidades de fé e pessoas de boa vontade a vivenciar o diálogo, que é compromisso de amor. Né? Cristo é nossa paz, que é o tema da campanha da Fraternidade. Então esse é o objetivo principal desta campanha, que nos leva, né, a termos um diálogo diante de situações que nós conhecemos. Sem o diálogo não tem comunicação e não tem vivência. Então a campanha da Fraternidade vai tocar nesse assunto, vai nos chamar a atenção, vai mexer com toda a sociedade. Este ano, a campanha da Fraternidade de 2021 é ecumênica. O que isso significa, padre? Desde o ano 2000, a igreja se colocou à disposição, né, para convidar o CONIC, Conselho Nacional de Igreja Cristã. O CONIC, que é responsável deste ano, que confeccionou o texto base da campanha da Fraternidade, ecumenismo. Então, um bom ecumenismo está em relação ao respeito. E, então, o CONIC, nesse sentido, ele vai acolher, ele vai observar, ele vai desenvolver o texto base de acordo com a igreja para colocar à disposição dos católicos, para também colocar à disposição dessas igrejas que fazem parte do Conselho Nacional de Igreja Cristã. Então, em 5 anos, a campanha não é só católica, a campanha é ecumênica, com essas igrejas que fazem parte do Conselho do CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Como vai se dar essa relação entre as igrejas, a Igreja Católica e as demais? Como vai ser essa relação? A relação é no sentido da motivação. Eles fizeram o texto base, né? A pastora Rome, que está à frente, que ficou à frente do texto base, mas sobre também o olhar da CNBB, dos bispos da Igreja do Brasil.
né, nesse sentido. Então, eles são convidados também a motivar, como nós somos convidados a motivar toda a população, toda a sociedade, para vivenciar o tema da fraternidade. No tempo quaresmal, como eu já falei, é um tempo propício para reflexão, para conversão, para oração, para o jejum e para a esmola. Não tem um tempo melhor para vivenciar a campanha da fraternidade. Mas nós sabemos, como católicos, como batizados, como filhos de Deus, né, a conversão é perene, é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é respeitar, é amar, é conviver, é na unidade, respeitando a diversidade. Mas Jesus Cristo sempre nos chama a atenção para a conversão. Como o texto base permeia, né, com a leitura do Evangelho de João 8, de 1 a 11, sobre a mulher adúltera. Jesus faz toda aquela exortação e no final diz: vai e não peques mais. Jesus não aceita o pecado, ele convida a pessoa a uma transformação. Como também a campanha da fraternidade, né, como nós conhecemos o texto base, o que foi pontuado, mas sempre levando a uma mudança de vida. Não podem ficar na situação, devem passar essa situação para uma nova situação, que é a mudança de vida. Como a campanha da fraternidade será vivenciada aqui na Arquidiocese de Teresina? A campanha da fraternidade aqui em Teresina tem todo o calendário, não é? Dia 18 nós vamos lançar a campanha da fraternidade para a imprensa, lá na casa do arcebispo. Nós vamos ter seminários na universidade, na Assembleia Legislativa, as sessões solenes. Nós vamos ter também sessão solene na Câmara dos Vereadores. Vamos ter momento da campanha da fraternidade na prefeitura, nos hospitais, em todos os lugares que as pessoas nos convidarem a partilhar, a refletir a campanha da fraternidade, que é importante. Estamos abertos, né, para motivar a sociedade nesse sentido, para absorver a campanha da fraternidade, que é um instrumento de evangelização. Padre, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. O senhor será sempre bem-vindo. Então, eu quero convidar desde já para o dia 18 o lançamento da campanha da fraternidade, que será às 9 horas da manhã, lá na casa do arcebispo, com toda a imprensa de Teresina. Nós também vamos ter sessões solenes na Assembleia Legislativa, nós vamos ter também sessão solene na Câmara dos Vereadores, nós vamos ter seminários nas universidades e faculdades, escolas, todos os lugares, todos os espaços que nós formos convidados, estaremos partilhando, pontuando a campanha da fraternidade e colocando sempre o tema que é para vivenciar o diálogo. Sem diálogo não tem harmonia, sem diálogo não há vida. O diálogo é tudo e, sobretudo, quando as pessoas conhecem a palavra de Deus e, sobretudo, quando as pessoas conhecem a própria verdade, a própria palavra que é Jesus. Então, nosso muito obrigado e o nosso convite. Campanha da Fraternidade 2021, ecumênica. E agora eu convido você para acompanhar as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, @Arquidiocese de Teresina, e ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Na próxima quarta-feira, a igreja celebra o início do tempo de preparação para a Páscoa. Serão 40 dias de silêncio, reflexão e oração até a festa da ressurreição do Senhor. E como nós devemos vivenciar este tempo? É o que você vai conferir agora no quadro Bons Conselhos. Nós vamos conversar agora com o Padre Edivaldo Barbosa sobre o início desse tempo litúrgico que se inicia a partir da quarta-feira de cinzas, o tempo quaresmal. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e poder colaborar e participar. A quaresma corresponde ao início do período pascal. Qual a relação da quarta-feira de cinzas com o início desse tempo? A quarta-feira de cinzas, ela tem tudo a ver com este tempo litúrgico que nós vamos iniciar, porque exatamente é a quarta-feira de cinzas quem abre este novo ciclo. Nós podemos chamar o ciclo pascal, que vai se estender desde a quarta-feira de cinzas até as celebrações da Páscoa, o tempo pascal,
uma culminância na festa de Pentecostes, né? Então a quarta-feira de cinzas, ela abre o novo tempo litúrgico chamado quaresmal, dentro do ciclo pascal, com as diferentes celebrações, e ela então nos dá os indicativos para bem viver este tempo, né? Como preparação à Páscoa, é um tempo que a Quaresma nos convida à conversão, à renovação da nossa vida, para que a gente possa celebrar alegremente o tempo pascal. O que representa o número 40 de acordo com a Sagrada Escritura? 40 na Bíblia, ele praticamente perpassa toda a Sagrada Escritura, né? 40 dias, 40 noites, por exemplo, recordam o tempo do dilúvio, né? Tempo em que o povo de Deus, na figura de Noé, passou por este tempo de purificação, né? 40 dias foi o tempo, 40 anos foi o tempo que o povo andou pelo deserto, né? Pela a peregrinação no deserto, e depois lá no Novo Testamento a gente encontra referências, sobretudo no Evangelho, que vamos proclamar agora no tempo da Páscoa, os 40 dias que Jesus passou no deserto fazendo jejum. Então por isso o nome Quaresma, né? 40 dias que nos convida a peregrinar, a caminhar, a jejuar e a resistir às forças do mal. Como nós devemos entender esse período quaresmal? Olha, 3 coisas na celebração da quarta-feira de cinzas podem, além de representar o tempo quaresmal, pode ajudar na sua vivência, né? O Evangelho vai destacar o convite ao jejum, à oração e à penitência, né? Então são 3 características, diríamos assim, chaves deste tempo quaresmal, né? Jejuar não significa apenas do alimento, né, mas de tudo aquilo que dificulta a nossa caminhada, o nosso desapego, a nossa vida espiritual, né? O convite à oração, né? Jesus nos ensina a orar intensamente neste tempo quaresmal, né? Pela sua própria vida, né? E a prática da caridade, que costumeiramente chamamos de esmola, né? Mas é um tempo profundo de caridade, né? De ajudar os que mais necessitam. Mas para que a gente realmente viva essa conversão, somos obrigados a praticar aquilo que o Evangelho nos ensina pelo testemunho de Jesus, né? E nessa realidade que ainda estamos vivendo, a realidade da pandemia, como nós cristãos devemos vivenciar esse período da Quaresma? Este ano, como ano passado, certamente vai nos exigir novos costumes, uma nova postura, um novo jeito de celebrar, né? Isso já começa, inclusive, agora na quarta-feira de cinzas, quando, através da Comissão para a Liturgia do Vaticano, né, na pessoa do Santo Padre, o Papa Francisco, foi orientado o modo de como a gente dispor as cinzas na cabeça dos fiéis, né? Muitas vezes nós colocamos as cinzas na testa do fiel, né, fazendo o sinal da cruz, mas desta vez a Santa Sé está orientando que a cinza seja colocada diretamente na cabeça da pessoa, né, para evitar, por exemplo, o toque, né, na face ou no rosto daqueles que se aproximam. Então são sinais e são gestos da Quaresma que certamente ao longo deste tempo nós precisamos nos readaptar, né? Justamente porque estamos, né, vivendo ainda esse tempo de pandemia tão sofrido e tão doloroso, né? Mas que não devemos deixar de realizar os nossos atos litúrgicos, celebrativos e principalmente aqui talvez entre aquela dimensão que eu falava há pouco da caridade, né? A nossa solidariedade, a nossa caridade para com aqueles que sofrem os efeitos da pandemia. Então, padre, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. O senhor será sempre bem-vindo. Eu agradeço o convite por participar mais uma vez do programa e aproveito para desejar a você e a todos os telespectadores do programa uma feliz e santa Quaresma. E no nosso quadro Testemunho de hoje, vamos conferir o depoimento deste casal sobre a vivência do período quaresmal. Olá, eu me chamo Maria de Jesus Souza, trabalho na área de educação, eu sou professora. Olá, bom dia.
que eu sou Chagas Souza, eu também sou professor. Olha só, nossa vivência na Quaresma, que é esse tempo onde nós nos preparamos espiritualmente para a chegada da Páscoa, que é um momento especial onde o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou para nos salvar. Nós, família na Quaresma, não comemos carne na sexta-feira para lembrar da simplicidade na vida. Nós também jejuamos, uns de alimentos, outros do uso do celular e também do uso da TV. Nós também aumentamos as nossas orações, as nossas reflexões sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento. E nós também participamos das atividades quaresmais da paróquia. Nós também vivemos a caridade, ajudando um grupo chamado Servo da Misericórdia, que é um grupo que ajuda pessoas em situação de ruas. E esse grupo pertence à paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Então, esse é o nosso modo de viver a Quaresma. E agora você fica por dentro de tudo aquilo que foi notícia na Arquidiocese de Teresina na última semana com a nossa repórter Joyce Fernanda. Bom dia, Joyce. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a você que nos acompanha aqui no programa Em Tuas Mãos, na manhã deste domingo. E no dia 5 de fevereiro, o movimento Legião de Maria completou seus 62 anos de implantação no Piauí. E para celebrar esse momento, aconteceu uma missa solene nos horários de 9 e 11 horas, presidida pelo Padre José de Pinho, na Igreja Nossa Senhora do Amparo, com a presença de diversos legionários do Estado. Desde o início de 2021, a Arquidiocese de Teresina realiza transferências e nomeações do clero arquidiocesano que aconteceram de acordo com as necessidades pastorais de cada região. No dia 2 de janeiro, o padre Valdiano José de Araújo foi transferido para a Diaconia Santa Terezinha, na Forania Rural 3. No dia 9 de janeiro, o padre Isaías Pereira foi transferido para a paróquia São João 23 e São João Batista, na Forania Leste. No dia 17 de janeiro, o padre Adalto Vieira dos Santos foi transferido para a paróquia São Miguel, em Miguel Alves, na Forania Rural 3. No dia 30 de janeiro, o padre Ângelo Marcos de Souza foi transferido para a paróquia São Pedro Apóstolo, na Forania Sul 1. No dia 2 de fevereiro, o padre Jailton Pinheiro da Silva foi transferido para a paróquia Nossa Senhora das Graças, na Forania Norte 2. No dia 4 de fevereiro, o padre Francisco Borges foi transferido para a paróquia São Francisco de Assis, no Diceu 1, Forania Sudeste. No dia 5 de fevereiro, o padre Deodato Felipe da Costa e o diácono Arlan de Souza Martins foram transferidos para a paróquia Nossa Senhora dos Remédios, em União, Forania Rural 3. No dia 7 de fevereiro, o padre Antônio Marcos Moraes foi transferido para a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e São Juan Diego. No dia 11 de fevereiro, o padre Leonildo Campelo de Pinho foi transferido para a paróquia Santíssimo Sacramento, Forania Sul 2. O arcebispo da Arquidiocese de Teresina, Dom Jacinto Brito, participou de uma live no canal do YouTube da Paulus Editora na noite da última segunda-feira, dia 8, para realizar uma reflexão sobre a carta apostólica Patris Corde. De fato, tal como eu fui surpreendido por esse pedido de fazer reflexão sobre esta carta apostólica do Santo Padre, o Papa Francisco, intitulada Patris Corde, de fato, o Papa também nos surpreendeu quando no dia 8 de dezembro de 2020 ele proclamou o ano de São José. E a gente até se pergunta por que dia 8 de dezembro? Precisamente porque há 150 anos atrás, o Beato Pio IX proclamou São José patrono da Igreja Universal. A Renovação Carismática Católica está realizando o Festival do Senhor deste ano de forma online em virtude da pandemia do novo coronavírus. O evento teve início ontem, dia 13, e se estende até o dia de hoje. Para quem deseja participar, o momento acontece através do canal da RCC Teresina no YouTube.
No último domingo, nós divulgamos uma matéria sobre os cortes de recursos da ação social arquidiocesana por parte da Prefeitura de Teresina. O Ministério Público do Piauí informou no dia 10 de fevereiro que a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, a SENCASP, acatou a recomendação conjunta emitida pela instituição ministerial e o Ministério Público do Trabalho do Piauí em relação à manutenção de todos os serviços socioassistenciais realizados em parceria com entidades privadas de forma complementar no padrão vigente na atualidade e sem qualquer redução de gastos. Diante disso, o arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Jacinto Brito, emitiu uma nota onde esclarece que a ASA é uma entidade sem fins lucrativos administrada pela Arquidiocese de Teresina há 64 anos, sempre trabalhando de forma proba, ética e íntegra na promoção do ser humano, especialmente dos mais necessitados e vulneráveis. E todos os recursos oriundos de repasses municipais são depositados na conta jurídica da ASA, jamais em conta pessoal de qualquer um dos seus administradores, como foi erroneamente divulgado nas redes sociais. Os recursos são submetidos à prestação de contas rigorosas e auditados pela Audiper e pelo Ministério Público, observadas as leis de regência. O arcebispo ressalta ainda que nunca, em todo o tempo da sua existência, houve qualquer irregularidade na prestação de contas da ASA, por menor que fosse. E informa que, em relação aos projetos cujos termos não serão renovados, terão vigência aditivada por 90 dias para os trâmites de encerramento. Também a SENCASP informou ter adotado providências para o cumprimento das obrigações financeiras, inclusive as em atraso. A nota completa você pode conferir no site e nas redes sociais da Arquidiocese de Teresina. E estas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina da última semana. Até o próximo domingo. Ana Paula, volto com você. Obrigada, Joyce, pelas suas informações. Essas e outras notícias você confere no site arquidiocesedeteresina.org.br. E não deixe de acompanhar também, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, na Rádio Pioneira de Teresina, o programa Em Tuas Mãos no Rádio, com Rafael Santos. E agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir teremos o quadro Boletim do Regional. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. E agora é hora de você ficar por dentro das notícias do nosso Regional Nordeste 4. Olá, está começando mais um Boletim do Regional e eu convido você a acompanhar a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí. No dia 8 de fevereiro, membros da Paróquia da Sagrada Família e convidados reuniram-se na Igreja Matriz, localizada na Diocese de Oeiras, para o estudo da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, que tem como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Esteve presente na formação o bispo da Diocese, Dom Edilson Nobre, o conferencista, o padre Rogério Nascimento, membros da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, Rotary Club, diretoria da Penitenciária Regional de Oeiras e o clero diocesano. No encontro, Dom Edilson ressaltou sobre a importância desta campanha ecumênica, que busca desenvolver o diálogo com temas importantes que são diariamente postos em pauta. E essa é a preocupação da Igreja de estar sempre unida. Conheça e colabore com um grupo de amigos do seminário da Diocese de Oeiras. O projeto tem dupla finalidade. Em primeiro lugar, fomentar a espiritualidade vocacional dentro da diocese, assim como a prática de oração pelas vocações, sobretudo as sacerdotais. Em segundo lugar, garantir a manutenção da formação dos seminaristas da diocese. A criação e implantação do grupo Amigos do Seminário partiu da iniciativa do bispo Dom Edilson Nobre, que, vendo a necessidade de um trabalho vocacional que envolvesse as paróquias e comunidades,
com a oração pelas vocações. Ele iniciou visitas às paróquias para este fim. Outra motivação foi o alto valor das despesas mensais da manutenção dos seminaristas. O grupo dos amigos do seminário está sob a coordenação do bispo diocesano Dom Edilson, da Pastoral Vocacional Diocesana, uma equipe de voluntários que coordena a nível diocesano um projeto e também articuladores em cada paróquia e grupo. As doações para o projeto podem ser feitas através de transferências bancárias. Para mais informações, procure a Pastoral Vocacional da Diocese de Oeiras ou então acesse o site da Diocese. A Diocese de Paraíba realizou no dia 6 de fevereiro o estudo formativo da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 com assessoria de Toninho Evangelista, secretário executivo da campanha da Fraternidade do Regional Sul 1 da CNBB. Estiveram presentes neste estudo o bispo diocesano Dom Juarez, o Monsenhor Marcelino Elias, vigário-geral, padre Ézio Rodrigues, que é coordenador diocesano de pastoral, padres religiosos, diáconos e agentes das diversas pastorais da diocese. Em sua participação, padre Toninho Evangelista esclareceu que na campanha ecumênica a CNBB elabora o trabalho de estudo junto com demais igrejas que fazem parte do CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. O material da campanha apresenta proposta de textos que é construção coletiva com olhar teológico, depois liberado para que possa colocar em prática a ação pastoral. Foi realizado no dia 5 de fevereiro uma formação virtual sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 na Diocese de Floriano. Neste encontro, teve como participante Dom Edvalter Andrade, bispo da Diocese, Andelmo Veloso como mediador e também a integrante da Comissão de Comunicação do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Patrícia Gil Cabral. A campanha da Fraternidade deste ano tem como finalidade convidar comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual. Para outras informações, você pode acessar o site do nosso regional, cnbbne4.org.br. Fico por aqui e até a próxima oportunidade. Olha, e todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. Agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. E agora vamos conferir a nossa Dica da Fé para este domingo. Este quadro que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. E a dica da fé de hoje é o livro Jesus, a Enciclopédia, da editora Vozes. O cristianismo tem em Jesus a figura emblemática de seu fundador, e por mais que se discuta qual é o seu papel na origem do cristianismo, torna-se inegável a sua influência, sobretudo a dos evangelhos, na constituição grupal dos cristãos. Também é certo que os evangelhos não são textos históricos, por mais que tenham elementos históricos. Então, o que é possível afirmar sobre Jesus? Esta não é uma pergunta que se limita à cristologia ou à teologia cristã, mas faz do homem de Nazaré um objeto da história, seja ela em âmbito da história geral, seja a história da Palestina da época de Jesus. E esta foi a nossa dica para este domingo. Se você gostou, adquira o seu livro e faça uma boa leitura. E agora você vai acompanhar a história de duas amigas que juntas evangelizam através do bordado.
A arte de bordar é uma forma de criar à mão ou à máquina desenhos e figuras ornamentais em um tecido que, para sua produção, são necessárias ferramentas como agulhas, fios de algodão, de seda, de lã ou outros, de maneira que os fios utilizados formem o desenho desejado, apesar de ser uma técnica muito antiga e que é passada de geração em geração. Com as amigas Malu e Giovana, a proximidade com essa arte se deu de uma forma diferente. Elas sempre tiveram uma identificação muito grande por artesanato e gostavam de criar coisas diferentes e manuais. Na intenção de presentear amigos e parentes, nasceu o despertar para o bordado. A artista Malu Nunes conta como conheceram essa técnica e como nasceu a produção desse artesanato. A gente conheceu o bordado porque a gente queria dar de presente para uma sobrinha minha um álbum com a capa bordada. E como a gente não estava achando pessoas que fizessem, a gente, não, então vamos fazer. A gente começou a aprender a bordar por causa disso e isso foi se tornando uma paixão. A gente foi descobrindo que gostava mesmo disso e a gente começou a presentear amigos, a presentear pessoas próximas. Sempre as pessoas próximas falavam, vocês deviam começar a vender, comecem a vender, vai dar certo. Só que na época, a Giovana é formada em arquitetura e eu sou formada em direito, eu estudava para concurso público, para a defensoria pública, e a Giovana estava trabalhando com o pai dela na loja. Então, isso não era uma possibilidade, não era nem algo que a gente achava que futuramente a gente poderia trabalhar com isso. Apesar de que a gente sempre pensou em ter uma empresa que envolvesse ou papelaria criativa ou alguma coisa nesse rumo, porque a gente sempre gostou muito. Elas se conheceram no tempo de escola e acabaram se identificando por compartilharem do mesmo interesse. Com o passar do tempo, as criações foram aumentando, se aprimorando e continuavam a presentear parentes e amigos em datas especiais. A artista conta que elas decidiram criar a loja virtual poucos meses antes da pandemia, que nelas nasceu uma vontade muito grande naquele momento. Ela destaca ainda que com a chegada da pandemia, esse trabalho ganhou mais força e visibilidade. Eu parei um pouco os estudos, acho que muita gente deu uma interrompida inicial nas suas atividades, né? Porque realmente estava... foi uma situação difícil para todo mundo. E aí eu parei, eu não conseguia mais estudar com aquela mesma intensidade, até levei, tentei. Só que aí o bordado ganhou muito mais espaço do que o concurso, com certeza. E aí a procura triplicou, a gente tinha que às vezes dispensar encomendas porque estava com a agenda muito cheia, a nossa agenda era sempre cheia e como nós somos duas, acabava que a gente conseguia pegar uma quantidade ainda maior de encomendas. Então, a gente acabou parando todas as outras atividades da nossa vida e focando muito nisso. As artesãs são de família católica, têm essa vivência na igreja desde que eram crianças e fazem parte do mesmo grupo religioso na paróquia que frequentam. A artista Giovana Carvalho fala um pouco sobre sua relação com a fé. A minha família é ativamente católica, é praticante e isso sempre fez parte da minha criação, né? Depois, quando adulta, isso continuou crescendo e foi uma busca individual, né? Depois, a Pastoral da Juventude hoje é onde eu estou ativamente participando. E ela tem sido o meu refúgio, meu fortalecimento na minha fé, meu crescimento como igreja. Malu também conta sobre sua relação de caminhada na igreja e revela que a arte que as duas produzem não poderia deixar de carregar essa história de fé. Então, eu e a Giovana, a gente faz parte da PJ de Fátima.
e realmente é uma parte muito importante da nossa vida, talvez até uma das mais importantes. As pessoas, os nossos amigos de fé, eles são realmente família, então tá na nossa vida a nossa fé, ela tá presente sempre. Especialmente Nossa Senhora, a gente tem uma admiração, uma veneração muito grande por Nossa Senhora. Então, por ela estar presente na nossa vida, o primeiro bordado que a gente fez religioso foi um bordado de Nossa Senhora e foi para presentear nossos tios da PJ, que iam se casar, e a gente presenteou eles com bordado. Na época a gente nem tinha humana ainda. E um porta-alianças também, que a gente fez junto com Nossa Senhora para presentear eles. A artesã Giovana revela ainda como Deus está próximo em sua vida e principalmente no momento que está trabalhando na fabricação das peças. Ela revela que vai além da produção, pois a oração tem um fator fundamental e que a prática de rezar pelos clientes é recorrente. Deus está presente em tudo na nossa vida, na minha vida, e Ele está presente na minha arte. É incrível como eu sinto Ele quando a gente está produzindo. Não necessariamente quando a gente está produzindo algo que seja ligado, seja do tema religioso, mas em todas as nossas produções a gente consegue perceber. E assim, acho que em todos os nossos trabalhos, ele está presente. Além do bordado, as artistas integram o trabalho com a aquarela, que é uma tinta usada para a pintura de quadros. A artesã destaca também sobre a importância de ter uma conversa mais aprofundada com o cliente para que se torne algo único e de valor simbólico. O bordado, ele é algo que ele é muito intuitivo, apesar de você ter que ter a prática, você tem que ter conhecimento teórico, mas ele é algo muito intuitivo. E talvez isso seja o que a gente mais gosta nele, é a gente conseguir sentir para onde é que ele quer levar a gente, onde é que aquela história, como é que a gente vai conseguir representar a história daquela pessoa que está pedindo um bordado através da nossa arte. Então, assim, a gente cria todo o desenho, todo o design do bordado e realmente é algo que vai contando histórias. Giovana afirma que muita coisa em sua vida mudou com o início da produção do bordado religioso, que se descobriu como pessoa, profissional e que para ela também se torna um momento de reflexão. Na minha vida mudou muito. Mudou como profissional, mudou como pessoa. O bordado, antes de eu iniciar, eu via muitas pessoas falando que o bordado era uma terapia. E eu não tinha essa visão do bordado. Para mim, ele era uma arte, era um hobby, era bom fazer, mas produzindo, realmente, ele se tornou uma terapia para mim. Eu consigo, enquanto eu estou fazendo, eu consigo pensar, refletir sobre muitas coisas e ele abriu muitas possibilidades na minha vida, tanto pessoal como profissional, e eu sou muito grata a tudo que a gente pôde conquistar através da nossa arte. E com essas obras, as artistas seguem evangelizando através do bordado e da pintura com imagens e palavras que retratam o religioso. Seja feita a tua vontade, Deus, em tudo, em todo lugar, em cada instante da minha vida. E você confere agora a palavra do pastor para este domingo. Queridos irmãos e irmãs, estamos próximos de um tempo muito especial, o tempo da Páscoa, que se abre para nós na próxima quarta-feira, a qual a tradição católica já consagrou por séculos com o nome de Quarta-feira de Cinzas. E a nossa Igreja Católica no Brasil adquiriu o costume, louvado pela Santa Sé, pelo Papa, admirado por várias nações do mundo, igrejas dos países diversos, da Europa, da Ásia, da América do Norte, da África,
a nossa intuição de colocar uma meta bem clara para a penitência quaresmal. De modo que, vivendo a quaresma, vivemos também a campanha da fraternidade. Não são dois caminhos paralelos, é um único caminho, o caminho pascal, o caminho para a Páscoa, caminho de vida nova, caminho de renovação por uma conversão verdadeira. Isso é penitência, conversão verdadeira, conversão do coração. Que não basta abstinência de carne, não basta uma penitência que a gente escolha, eu não vou comer doce, eu não vou tomar álcool, eu não vou fumar, eu não vou ver tal programa de televisão. Isso são exercícios para nos adestrar à obediência à vontade de Deus. Mas a conversão é bem além. Ela vai na mudança da nossa mentalidade. Eis porque este ano, para a campanha da fraternidade, que mais uma vez é uma campanha ecumênica, significa uma campanha feita em comunhão, em diálogo com outras igrejas cristãs. Existe no Brasil o CONIC, que é justamente essa Comissão Nacional de Igrejas Cristãs. Então, essa comissão elabora o tema, essa comissão elabora o itinerário de reflexão e até mesmo o próprio tema e lema. Para este ano, o tema é Fraternidade e Diálogo, um compromisso de amor. E o lema, Cristo é nossa paz. Do que era dividido, ele fez unidade. Tirada da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Será que existe um tema mais bíblico, mais espiritual do que esse? O que é a Quaresma, senão a preparação à Páscoa? E o que é a Páscoa, senão essa mudança de situação? Nós éramos divididos, a humanidade para cá e Deus para lá por causa do pecado. Vem Jesus, se imola na cruz por nós, morre e ressuscita e faz novamente a unidade, faz novamente a ponte entre nós e o Pai. Então nós fomos redimidos. Veja que ele saúda depois, quando fala com Madalena, diz, vai e dize aos meus irmãos, agora estamos reconciliados. Somos como Jesus, filhos e filhas de Deus. Essa é a nossa fé, baseada na Bíblia, em toda a tradição da fé católica. Então, viver como ressuscitados é viver na paz. Jesus ressuscitado começa na sua primeira aparição dizendo, a paz esteja convosco. A reconciliação é o grande efeito da Páscoa. E a igreja sabiamente começa a Quaresma, e nós vamos ouvir na quarta-feira de cinzas, da leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, dizendo, reconciliai-vos com Deus. Eu vos exorto, em nome de Jesus, reconciliai-vos. Isso é o diálogo. Não pode haver reconciliação sem diálogo. Portanto, a campanha da fraternidade nos levando ao diálogo, ela está nos levando à conversão. Quem de nós não olha a situação do nosso país e mesmo do mundo polarizado em ideias, em posições políticas, econômicas, sociais e religiosas de uma maneira muito aguerrida? São polarizações. Nós somos chamados a ser irmãos, a nos aproximar, a dialogar. Então, a fraternidade se traduz no diálogo. Eu renuncio a ser o dono da verdade para escutar o outro. Jesus não escutou as pessoas, Jesus não acolheu as pessoas para poder, então, dialogar, se aproximar. É o que a igreja tem que fazer. Então, este lema é mais do que oportuno nesse momento, baseado nesta realidade de que Jesus é a nossa paz.
Nele é que nós encontramos a nossa paz. E sabemos, então, que muitos cristãos católicos estão se rebelando contra o texto da campanha da fraternidade, achando que há heresias nesse texto. A CNBB lançou uma nota oficial, em nome de toda a Igreja do Brasil, nos dando explicações. Primeiro, que o texto é redigido em comum. Ora, como é que eu vou fazer uma coisa em conjunto e só a minha voz prevalece? Tem que haver também a opinião dos outros. A campanha da fraternidade, no seu texto, não é dogma de fé. Ela é uma expressão de uma realidade, do ver, do julgar e do agir. Depois disso, a campanha da fraternidade constrói o seu texto base, como todo ano. E esse ano foi construído, como em outros anos atrás, pelo conjunto das igrejas cristãs. Então, às vezes, há uma linguagem que não é totalmente católica. Mas se fosse totalmente católica, como seria ecumênica? Como teria a opinião dos outros? Infelizmente, estamos divididos, e a divisão dos cristãos é uma gravíssima situação. Jesus diz, Pai, que eles sejam um para que o mundo creia. Então, Jesus está dizendo, se não houver unidade, é um empecilho para que os outros creiam em Cristo. O Concílio Ecumênico Vaticano II e toda a ação da Igreja em seguida tem lutado para restabelecer esta unidade. E como se faz senão no diálogo? A briga não resolve. As acusações fazem é afastar as pessoas. Isso é uma tentativa de nós nos aproximarmos, de escutar um ao outro, de conhecer um ao outro. A questão da coleta. A coleta da campanha da fraternidade ecumênica é rateada também com as outras igrejas cristãs. Mas veja, no ano passado, a coleta da campanha o ano retrasado, em 2019, porque 2020 não houve praticamente, foram R$ 3.839.139,81. Eu vou repetir, R$ 3.814.139,81. E todo este dinheiro foi rateado em projetos de solidariedade para o Brasil inteiro, sobretudo para regiões mais carentes. O nosso Piauí recebeu vários projetos. Então, não se trata de que nós estamos colaborando com coisas estranhas à nossa fé. Não, são trabalhos sociais, trabalhos caritativos para poder ajudar as pessoas a sentir a proximidade de Deus, uma igreja samaritana. E eu concluo dizendo os 5 pontos que a CNBB levantou a respeito da campanha da fraternidade. Ela é um valor que não podemos descartar, porque a causa da unidade é uma causa da igreja, de vida ou morte. Alguns temas, conforme seu modo de ser apresentados, claro que se tornam mais difíceis do que outros. Mas esse tema do diálogo, por exemplo, quem é que não aceita, quem é que não vê a importância? O terceiro ponto. A igreja tem sua doutrina estabelecida a respeito das questões de gênero e se mantém fiel a ela. Não arredamos nenhum ponto, mas podemos dialogar com quem pensa diferente. Os recursos do Fundo Nacional de Solidariedade serão aplicados em situações que não agridam os principais pontos defendidos pela Igreja Católica. Eles vão ser atendidos para causas humanitárias caritativas. E quinto, a causa ecumênica se mantém importante, porque uma comunidade cristã que quem crê em Cristo e deseja com ardor do Evangelho a salvação da humanidade, não pode se fechar ao apelo de Jesus, Pai, que todos sejam um. Desconfiemos dos que querem ser mais católicos do que o Papa. Não é a primeira vez que um grupo de católicos radicais investe contra a campanha da fraternidade. Só pergunte o que eles fazem com as pessoas da periferia. Qual é a presença deles nos cárceres, nos hospitais?
Onde é que eles estão depois de toda aquela zoada que fizeram no Sínodo da Amazônia? Onde é que eles estão? Estão com os ribeirinhos evangelizando? Estão com os indígenas anunciando o Evangelho? Que eu tenha notícias até agora não. Então fiquemos com a igreja, mãe que nos aconselha e nos orienta para a salvação. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. A você, muito obrigada pela companhia e eu desejo uma excelente semana, uma semana abençoada por Deus e por Nossa Senhora. Até o próximo domingo com mais programa Em Tuas Mãos para você. Vivemos contigo, estamos